A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos. Hoje estou com uma blusa branca de mangas com babado. Atrás de mim, uma parede branca com um quadro de fotos. Olá, eu sou o Fabrício Branchini Beltramini, sou um homem branco, de cabelos castanho claros, barba do mesmo tom que os cabelos, olhos azuis e estou de óculos. Estou com uma camiseta cinza. Atrás de mim, uma parede de tijolinhos cinza também. E esse é mais um episódio do Pensar Inclusivo com o pensamento. A tecnologia tem limites para garantir a acessibilidade? A tecnologia assistiva tem cada vez mais permitido que as pessoas com deficiência consigam utilizar os ambientes digital e físico com mais segurança e autonomia. E a acessibilidade digital caminha junto na pesquisa e na implementação de soluções para atender às diferentes demandas de um mercado cada vez mais dependente do ambiente virtual. Os softwares e aplicativos de celulares são ótimos recursos para uma comunicação mais inclusiva, porém ainda precisam ser implantados muitos sistemas de gestão para melhor ampliar o comércio e a prestação de serviços, por exemplo. Uma pesquisa no Big Data Corp, em parceria com o Movimento Web para Todos, apontou que apenas 0,46% dos sites foram considerados acessíveis em 2022, ou seja, menos de 1% dos sites ativos no Brasil. E quando apontado para o e-commerce, esse número é ainda menor, apenas 0,06%. Mas o que fazer para mudar essa realidade? Muitas são as dúvidas de empresários, comerciantes e dos próprios usuários da acessibilidade na web. Porém, hoje há muitas ferramentas e guias para a acessibilidade e o desenvolvimento de plataformas que promovam essa acessibilidade digital e, consequentemente, a inclusão social. O WCAG, que é uma sigla em inglês para Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web, é um bom exemplo e pode ser aplicado por desenvolvedores web de todo o mundo. E para elucidar esse assunto, a nossa conversa hoje é com o analista de sistemas e consultor de acessibilidade digital, Sidney Tobias. Bem-vindo, Sidney. Obrigado, Mari. Obrigado, Fabrício. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sou um homem de 57 anos, cabelos e olhos castanhos, nariz núbio, sou moreno claro. Hoje eu estou com uma camisa de manga curta preta, estou no meu escritório em casa. Atrás de mim, lá na parede, tem um quadro da América do Sul em alto relevo, em impressão 3D, que é quadro para cegos. Eu sou uma pessoa cega, tem que ser algo tocável. Apresenta para a gente também sobre a sua trajetória. Eu fiz o curso de programação de computador, daí a minha primeira atividade com TI foi dando aula de programação, COBOL, na antiga APPD, que era a Associação dos Profissionais de Processamento de Dados, hoje Sindicato dos Profissionais de Processamento de Dados. Foi um curso voltado para pessoas com deficiência visual da Secretaria Estadual de Educação. Depois eu comecei a trabalhar como programador de computador na Prodan, a empresa de TI da Prefeitura de São Paulo. Comecei em janeiro de 88 e fiz a minha carreira de programador, né? Trainee, júnior, pleno, sênior, aí virei analista de sistemas. Hoje continuo lá como analista de sistemas sênior. Estou há 36 anos na empresa. Em paralelo à Prodan, eu presto serviço pela Prodan, inclusive, para a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, como consultor de acessibilidade digital. Eu fui convidado na época pelo secretário Cid Torquato para implementar o selo de acessibilidade digital, que seria uma forma de certificar, de validar a acessibilidade de sites. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 63, diz que os sites devem ser acessíveis, seguindo os padrões internacionais. Mas
não estabelece, porque a lei não estava regulamentada, ainda continua não estando, né? Não estabelece uma forma de mensurar essa acessibilidade. Então, o selo era uma forma. Perfeito, Sidney. E agora, só fazendo um parênteses, você mencionou desse trabalho na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Foi lá que a gente se conheceu, inclusive, em um evento, onde você trabalhou como mestre de cerimônias. Pois é, foi lá que nós nos conhecemos. Há tempos atrás também, em 2002, eu fui conselheiro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, lá na secretaria, eu acabei também, além de atuar como consultor de acessibilidade digital, eu passei a atuar também como consultor de acessibilidade comunicacional, com audiodescrição e tal. E lá nesse evento, né, que foi o encontro paulistano, né, das pessoas com deficiência, me chamaram para ser mestre de cerimônia, e eu fui mestre de cerimônia do evento. Foi É, nesse momento. foi ótima performance, Obrigado. multifacetado o nosso convidado de hoje. E Sidney, como é que é o seu trabalho como consultor junto à Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo? Isso, então, mais recentemente, eu abri a Lugar de Fala Consultoria e à noitinha, eu tenho feito esse trabalho acessibilizando as aulas. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo, ela tem os cursos, né, de graduação e disponibiliza aulas virtuais, né, ou videoaulas de 20, entre 16 a 25 minutos as aulas, diversas matérias. E daí, normalmente, o professor ele vai no ritmo dele, ele vai colocando os slides, dando a aula, apontando no slide, ó, isso aqui, a gente faz dessa forma. E daí, para o aluno com deficiência visual, isso aqui, apontado pelo professor, Uhum. precisa. Então, tem uma equipe fazendo, acessibilizando essas videoaulas da Univesp para alunos com deficiência visual. E eu faço parte dessa turma. Sidney, falando um pouquinho do trabalho dia a dia da acessibilidade digital, você frequentemente dá cursos, né, sobre isso para empresas, para as pessoas que estão começando a carreira como desenvolvedores. E o que que uma empresa precisa fazer para promover a acessibilidade digital? Ok. Eu falo que a primeira barreira a ser quebrada para haver acessibilidade, e isso não só na digital, mas na comunicacional, na arquitetônica, é a barreira atitudinal, né? Então, se houver uma positiva de um profissional, se ele tiver em mente que o trabalho que ele faz, ele deve alcançar todos os públicos, então ele não vai haver barreira. Então, um arquiteto não vai projetar, por exemplo, uma edificação que tem escadaria, mas não tem rampa, né? E assim também no meio digital, o desenvolvedor não vai fazer um site que tenha barreiras digitais e que não permite que a pessoa navegue com autonomia, e esse é o ponto, navegar com autonomia. Então, quebrada essa barreira atitudinal, ou seja, pensar que o site e o conteúdo nele é para todos, né, deve estar ao alcance de todos, então o resto é colocar em prática o que já existe e está disponível em documentação em abundância. Você mesmo citou o documento WCAG, que é um documento do W3C, que é o consórcio internacional que estabelece os padrões da web, né, de utilização da web, padrões gerais. Nesse documento específico, WCAG, são os requisitos de acessibilidade. E, então, tem ali os requisitos para que o site tenha acessibilidade nível A, ou duplo A, ou triplo A. Então, assim, ele vai graduando, né, o quão acessível o site é. Então, colocando em prática no desenvolvimento esses requisitos do documento WCAG, o site é acessível. Não tem, não tem grandes dificuldades. O grande problema é que
existe o seguinte, tem os desenvolvedores e tem aqueles que publicam o conteúdo no site. Eu faço uma analogia. Às vezes a gente tem uma edificação muito bem construída, e ela, em termos de acessibilidade arquitetônica, ela está ok, tem boa abertura das portas, tem o banheiro adaptado para a utilização de pessoas em cadeiras de roda, está ok. Mas daí vem a decoração e coloca um mobiliário que, por exemplo, diminui o espaço de fluxo do corredor ou de abertura de porta. Então, às vezes, estruturalmente, a edificação é acessível, mas pelo conteúdo deixou de ser, né? Pelo mobiliário deixou de ser. Então, às vezes, acontece isso em sites. Então, às vezes, o desenvolvedor, ele desenvolve levando em consideração todos os requisitos ali do WCAG. Mas a publicação de conteúdo é diária, então a gente faz um site, mas, né, faz uma vez, fez a manutenção nele, vai acrescentar mais alguma coisa, adicionar mais uma página, mas o conteúdo é diário, né? Então, em especial, por exemplo, o e-commerce é total, né, diário. Então, às vezes, pelo conteúdo, ele se torna inacessível. Então, essas duas equipes, o pessoal de desenvolvimento e o pessoal de comunicação, de conteúdo, tem que andar juntas para que o site não só se torne, mas mantenha-se acessível. É uma excelente analogia que você fez. Inclusive, tem uma terceira pessoa aí, né, que é o designer. Tem que ter essa comunicação, né, Sidney? Porque senão fica um monte de imagens ali e um desejo de comunicar também de uma forma mais visual e imagética e menos em texto. E acaba muitas vezes prejudicando, né? Além da inserção de conteúdo, também o próprio design do site, né? Sim, sim. Hoje, a gente consegue fazer um site, seja esteticamente legal, bonito, né, de se ver, de navegar, com os recursos mais atuais, é acessível. Infelizmente, às vezes por desconhecimento, tem aí uma galera que até vende um plugin que, eu vou tornar o seu site acessível, e faz com que cria-se uma página diferenciada da que todo mundo vê. Isso, além de não estar dentro do desenho universal, ainda deixa o site mais pesado, né? Porque é um plugin ali dando o site, né? E também, outra coisa, faz com que as pessoas paguem mais, porque é uma assinatura que vai ter que pagar mensalmente, né? Para deixar com uma carinha que eles dizem ser acessível, né? Não é necessário, a gente consegue hoje desenvolver e manter o site acessível só seguindo os requisitos de acessibilidade do documento WCAG. E esse documento, como é que as pessoas acessam? Ele é gratuito, ele está em português também? É fácil de acessar para o desenvolvedor? De acessar, ele está disponível na web, é só procurar que encontra. Ele originalmente em inglês, mas tem a versão em português e está sendo, acho que concluída agora a tradução autorizada da versão mais atual. Aliás, em cima dessa versão atualizada, eu e mais uma galera aí, né, pessoal de toda parte, estamos trabalhando na elaboração de uma norma técnica da ABNT para a web. O ano passado já foi publicada uma norma técnica da ABNT para aplicativos móveis, para aplicativos de smartphones, né, e tablets, tais. E agora a gente espera que ainda esse ano a gente consiga concluir os trabalhos para a publicação da norma técnica da ABNT para a web. Isso é importante porque como a gente comentou lá, né, a LBI, ela diz que o site tem que ser acessível, mas como não permite, não está regulamentada, então fica uma lacuna jurídica, né? Como é que eu, por exemplo, se eu sou empresário e vou contratar uma agência para fazer meu site, o que eu vou requerer deles para que seja acessível? O que eu vou colocar ali no contrato para que eles
cumpram, né? E daí colocar um documento internacional, daí o pessoal fala, mas daí aqui em um documento internacional a jurisdição aqui no Brasil não vai funcionar. Então, tendo a norma, daí isso fica facilitado, né? Então, essa certo. ética deixa de existir. Normatizando, todos devem seguir aquela norma e não fica esse conhecimento descentralizado, né? E às vezes até irregular, né? Para você fazer a acessibilidade de sites. Sidney, para suas atividades, quais são os recursos que você utiliza hoje? Você que é leitor de tela, alguma coisa em especial? Não, na verdade eu uso leitor de tela. Eu uso leitor de tela na Prodan. Eu uso o JAWS, que é um leitor de tela canadense, né, adquirida pela Prodan para utilização na Prodan, porque como a gente trabalha com mainframe, né, computador de grande porte, o software leitor de tela que consegue trabalhar nisso, Legal. né? Certo. Mas para fazer teste de acessibilidade em sites lá na secretaria, eu uso o NVDA, que é um software gratuito de código Aham. aberto, né? Então, a gente usa exatamente ele por quê? Por ele ser um software gratuito, é o que a maioria do pessoal tem. E ele é muito bom para utilização em pacote Office, para Perfeito. nos browsers aí do Windows, né? Então, a gente utiliza ele para fazer a avaliação de sites. Ok, e para quem não chegou no seu nível ainda, quem está caminhando, como é que é? O que que o pessoal tem que usar para exercer a atividade dele? É somente o leitor de tela ou tem alguma coisa específica para determinada área? Para quem tem deficiência visual, é fundamental dominar um leitor de tela. Então, escolher o leitor de tela que melhor adequa as ferramentas com as quais a pessoa vai trabalhar, né? E dominar o leitor de tela, assim, conhecer bem Não. o leitor de tela. Não, perfeito. É que eu estou até perguntando isso para você, porque a gente já perguntou para outras pessoas que trabalham como administradores, e é só para a gente perceber uma coisa: é muito simples. O recurso que a gente tem de uma pessoa para ela exercer a função dela, uma pessoa que enxerga, para uma pessoa que não enxerga, é basicamente o leitor de tela. É muito É, sutil a diferença, né, para você ter é, uma disparidade assim no número de pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho. olha só que interessante. Voltando aqui ali para a LBI, a LBI hoje fala que a Uhum, pessoa ciência, ela deve ser vista da seguinte forma: a limitação funcional que ela tenha, ou dificuldade de ouvir, ou de ver, ou de se locomover, né? E a interação com o meio. Então, assim, o quanto a cegueira impacta na minha vida? Bom, se eu sentar na frente do notebook, eu não vou ver a tela. Então, essa limitação funcional tem esse impacto. Eu não consigo ver a tela. Mas se eu tenho um software leitor de tela e ele está servindo nesse momento dos meus olhos, como se fossem os meus olhos, né, enxergando a tela para mim e traduzindo ela em áudio, pronto, esse impacto de haver. você já está dirimida essa diferença. Isso, então, por isso que hoje a gente fala, olha, esse novo conceito tirou o peso da deficiência das costas das pessoas Uhum. e está no ambiente. O quanto esse ambiente ele é favorável ou não para a interação das pessoas, né? Perfeito, É, que é o que você falou do atitudinal, né, Sidney? Então, é justamente essa coisa que eu quero perguntar para você, como é que é essa parte toda do grupo de trabalho e pesquisa, né? Acaba funcionando ou eles também têm alguma adaptação para entender como funciona essa acessibilidade? Como que tem funcionado o dia a dia? ah, o grupo de trabalho que a gente que desenvolve essas questões voltadas para a acessibilidade digital, por exemplo, pessoas que já trabalham com acessibilidade, né, normalmente. Uhum. Então, e a gente vai sempre ali trocando figurinha quando um tem uma dúvida em relação a alguma coisa, posta num, a gente tem grupos, né, de conversa
tem fóruns e posta no fóruns, isso vai indo. É, existe hoje, assim, tá bem legal, por exemplo, é, na Google, por exemplo, tem uma equipe grande de pessoas trabalhando só para acessibilidade na Google, né? No antigo Twitter, o atual X, também tinha uma galera boa trabalhando para acessibilidade. Então a gente vê que assim, as ferramentas de comunicação atuais, elas estão dando atenção à acessibilidade. Porque ainda, eu sempre comento também esse detalhe, ó, a web pode permitir ser acessível, os leitores de tela ajudam na, na interação humano-máquina, mas às vezes tem ferramentas com as quais você tem que trabalhar que não é acessível, né? Então, por exemplo, um analista de sistema que vai trabalhar, por exemplo, com um banco de dados. Se o gerenciador desse banco de dados não for acessível, não adianta ter leitor de tela, porque o leitor de tela, beleza, ele vai ler a tela, mas vai ter coisas nessa ferramenta de trabalho que eu não consigo acessar, assim como um site que não preenche todos os requisitos de acessibilidade, você tem barreiras. Para o pessoal que está nos ouvindo aqui no EdTI, por exemplo, entender, vamos supor que eu entre num site e ele tem um CAPTCHA. O CAPTCHA é aquele eu não sou um robô. E normalmente o que acontece? Esse eu não sou um robô é para evitar ataques, né, hackers, tais. Ele aparece algumas imagens e você tem que clicar na imagem. Então ele fala assim, olha, por exemplo, sei lá, clique no Fusquinha ou clique no sorvete e tal. Aparecem as imagenzinhas, você tem que clicar. Bem, eu não sou um robô, mas eu não enxergo, então como é que eu vou clicar nas imagens? Então, é uma barreira para mim. Eu não consigo navegar com autonomia num site que tem um CAPTCHA e eu não consigo ir além do CAPTCHA. Eu precisaria de alguém, chamar alguém, olha, clica aqui no CAPTCHA para mim, para eu poder continuar. Então, é uma barreira de acessibilidade. Para contornar essa barreira, você pode colocar de áudio, né? Um CAPTCHA de áudio. Então, ele fala alguma palavra ou uma série de números, qualquer coisa assim, e eu ouço e digito aquilo que foi dito. Beleza. Mas a gente troca, então, de imagem por um de áudio, daí a gente colocou uma barreira para as pessoas surdas, que não vão ouvir o áudio. Então, o ideal aqui é ter os dois, é o de imagem e o de áudio, porque daí você não cria barreiras para ninguém. Aliás, eu sempre falo que em acessibilidade, redundância é bom, não é uma coisa ruim. Perfeito, excelente. E Sidney, ainda pegando esse gancho, você falou de várias empresas novas que a gente tem, que eles estão trazendo essa preocupação sobre acessibilidade. A inteligência artificial, tal qual se fala, o que você já tem utilizado dela especificamente para deficiência visual? Por exemplo, já viu como têm sido feitas as audiodescrições de fotografias? Qual que é o que você está achando desse movimento e que outras aplicações de IA que você viu nessa área que você destaca? Legal. Eu acredito que a inteligência artificial ainda tem bastante campo para avanço, né? Acho que vai avançar bastante. Por exemplo, a inteligência artificial do Facebook, na descrição de imagem, ela é bem falha ainda, né? Então, faz uma descrição, mas assim, não é aquilo que a gente chamaria de, opa, realmente descreveu para mim essa imagem, né? Então, assim, é bem falha. Recentemente, aquele aplicativo, o Be My Eyes, que é um aplicativo colaborativo, onde eu faço, tem lá os voluntários, e a pessoa entra em contato comigo, e eu peço para ela descrever alguma coisa, ou ver alguma coisa para mim, a pessoa, o voluntário vê. Eles lançaram um recurso de descrição de fotografias, que tá bem legal mesmo, mas ainda assim, veja, a descrição de uma fotografia, ele, por inteligência artificial, ele não vai falar quem são as pessoas que estão nela, né? Então, ele pode descrever, por exemplo, o cenário, o do Be My Eyes está fazendo isso bem, né? Pode descrever o que tem na foto, naquela imagem, naquela foto, mas, por exemplo, ele não vai falar se eu receber uma foto da Mari e do Fabrício, ele não vai falar que é a Mari que é o Fabrício, né? Então, sempre
vai haver ainda essa necessidade de um olhar humano para acrescentar aquilo que a inteligência artificial ainda não é capaz de fazer. E como é que você acha que, nesse parâmetro da foto, da imagem, como é que é possível vender os produtos com uma descrição mais elaborada, fazer essa compra finalizada de uma forma eficaz dentro da internet hoje? Como que é para você essa experiência, por exemplo? Lembrando, eu sou um cara de 57 anos. Eu não compro muito na internet. Sabe por quê? Porque, É. assim, eu ainda acredito na seguinte coisa. É, eu vejo com as mãos. Eu preciso tocar no objeto, sabe? Então, assim, eu vou comprar uma roupa, eu preciso tocar. Por quê? Porque aquele tecido vai ficar em contato com a minha pele. Ele pode ser algo confortável no toque ou não. Então, isso eu não saberia, por exemplo, se a descrição fosse a mais perfeita de uma camisa, mas eu não saberia se eu vou curtir usar essa camisa ou não, porque eu não tenho toque. Então, normalmente, assim, roupa, eu compro na loja, é, produto, eu a menos que é uma coisa assim, que eu já sei o modelo, coisa, tô comprando, daí eu compro pela internet, mas normalmente eu vou numa loja e vejo um produto. E às vezes é um detalhe pequeno. Ó, por exemplo, a gente, há um tempo atrás, compramos aqui para casa uma dessas fritadeiras a ar, né, tipo air fry. E ok, a gente viu as especificações na internet, ok, mas daí a gente foi numa loja. Tinha um detalhe num modelo que fazia toda a diferença. Era o botão de colocar a temperatura, ele, conforme você girava, ele dava uns cliquezinhos. Então, você conseguia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cliques para chegar numa certa temperatura. Enquanto um outro, não, ele girava sem dar clique algum. Então, esse já não permitia para a gente um uso com facilidade. E isso a gente só sabe tocando. Tocar, perfeito. É. Verdade. Comprar um pacote de viagens hoje pela internet é possível dentro da acessibilidade hoje? Você consegue ter as informações necessárias? Sim, comprar um pacote de viagem é possível. Ainda é ruim escolher o lugar no avião, a Interessante. poltrona do avião, porque normalmente eles mostram, ou mesmo, aí não só no avião, por exemplo, no teatro, num show, eles mostram o mapa, e eles mostram o mapa e mostram o que está indisponibilizado com uma cor diferente. E, e você consegue fazer isso de outra forma também. Só que normalmente eles só fazem assim, mostram uma pinga e o que está disponível e o que não está disponível em cores diferentes. E daí nem sempre é fácil você conseguir fazer a escolha, sabe? Utilizando o leitor de tela. Muito interessante. Isso que fica aí a dica para os produtores, para todo mundo pensar nisso no site, né? Sidney, chegamos ao nosso momento. Sempre quis saber, mas tinha vergonha de perguntar. E você comentou aqui do pacote de viagens. Você é casado com uma pessoa que também tem deficiência visual. Como que é esse dia a dia de vocês? Um ajuda o outro? Vocês usam muito de tecnologia? Como que é? Sim, a gente usa bastante tecnologia para ler embalagem, tecnologia para ler bula, tecnologia para ler receita, isso a gente utiliza bastante. Aqui em casa a gente tem aqueles robozinhos aspirador, né, que facilita a vida também. E os outros eletrodomésticos, ultimamente o pessoal tem feito os eletrodomésticos touch, né? Então não tem mais botão, fica difícil, mas alguns têm aplicativos, então você consegue, por exemplo, manusear é, todo o painel via aplicativo, né? Mas a gente utiliza dessa forma. Interessante. Então, as tarefas domésticas. Não tem Alexa aí dando palpite? A gente tem Alexa, mas a gente não fez a Alexa ligar as coisas ainda não. Ah, é? Olha! Que Logo, legal. logo, logo, logo.
Ô Sidney, você é um fã dos esportes, né? Inclusive eu vejo bastante que você viaja para fazer montanhismo, você faz surf. Como é que é esse seu dia a dia aí? Me fala. Eu gosto bastante de esporte, já fiz rapel, rafting, é, Uau. muita trilha, corrida de rua, né? E ultimamente, porque por conta de uma fase de plantar, eu estou meio parado, né? Mas a gente sempre que pode, a gente viaja para algum lugar assim, e faz uma trilha bem ecológica. A última que nós fizemos foi lá na Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, bem legal. A gente curte bastante. E são trilhas acessíveis, vocês buscam por isso ou vocês vão adaptando, levam um guia, como é que é? Você tem um ou outro lugar que tem uma acessibilidade de trilha, né? Assim, para fazer, por exemplo, no Botânico aqui em São Paulo, né? O pessoal até colocou lá uma passarela de madeira, o pessoal até em cadeira de roda pode ir e tal. Mas normalmente trilha, elas não são acessíveis. Dependendo da trilha, se é uma trilha de travessia longa, é sempre com um guia local que conhece a trilha, né? Para não dar problema, para não se perder e chamar o pessoal da polícia para nos localizar, né? Normalmente quando é uma trilha leve a gente faz sozinho mesmo, sem guia. Hum. E, Sidney, vamos falar de futebol. A gente fez um evento, foi o Festiva, uma vez, quando a gente levou audiodescrição a um jogo da Copa do Mundo, né? Eu lembro que você acompanhou, naquela época foi uma complementação à narração do Galvão Bueno, e posteriormente a gente foi trabalhar no YouTube para a cobertura do Paulistão. É, e você foi lá primeiramente para ser o consultor de audiodescrição e acabou se demonstrando como também um comentarista de futebol, comentarista de mão cheia. Bom, aquilo só acompanhando, né, só sendo fã, para você poder falar com tanta propriedade. Como é que foi a sua. Você começou a gostar cedo, foi tarde, se aprecia é, e como é que foi para você essa experiência aí de levar acessibilidade para esses jogos do Paulistão pelo YouTube? Ah, legal. Bom, primeiramente foi legal estar lá com você nesse projeto. Eu fiz contigo Corinthians e São Paulo, né? E eu sou corintiano. Corinthians ganhou. Ah, tamo junto. Mas ali fazendo os comentários você tem que ser neutro, né? Tem que ser o mais neutro possível. E foi legal eles aceitarem a proposta de comentar, não só fazer a consultoria de audiodescrição, e eu curti bastante. A primeira experiência que eu tive com futebol foi no Pacaembu, na década de 70, ver Corinthians e Santos, quando o Pelé jogava e marcava gol contra o Corinthians, jogando pelo Santos. Eu era criancinha, minha mãe levava. Eu perdi a visão com 13 anos, então as primeiras vezes eu fui com a minha mãe, depois lá com 9, 10, 11 anos, eu morava relativamente perto, eu ia sozinho, entrava lá no Pacaembu, no segundo tempo eles deixavam a criançada entrar, a gente entrava, assistia os jogos e tal, então foi de estádio mesmo, assim. E depois perdi a visão, daí continuei acompanhando o futebol pelo rádio, normalmente pelo rádio. E Perfeito. por rádio? Porque a narração radiofônica, ela traz mais detalhes do que a de TV, porque a de TV, o pessoal tá vendo o narrador, né? Às vezes tá com outra coisa e o jogo tá rolando. Já no rádio, não, eles têm que narrar o jogo, né? Então, por isso eu sempre acostumei ouvir a narração de futebol pelo rádio. E lá no YouTube, com audiodescrição, daí foi outra coisa, né? Porque a gente tinha uma narração é, mais voltada para a rádio também, né? Porque esse era Rádio. Sim. tá dentro do que a pessoa com deficiência visual está habituada, né? Então uma narração mais radiofônica e complementando com a audiodescrição, né? De todas as intercorrências e os detalhes e os lances. Então foi bem legal. Acho que quem ouviu curtiu, quem gosta de futebol Uhum. curtiu. E dos jogos do Palmeiras, do Santos, né? Foi bem legal. Ah, Legal, foi uma e vem, satisfação ter trabalhado com você nessa parte dos outros, no geral, no Paulistão, com essa atitude do YouTube. Maravilha.
Venham espero que outros projetos, que venham outros, que continuem, é, né? E ampliar para outros esportes também, que é super importante também, né? você assistir um evento esportivo com narração e audiodescrição é uma outra experiência. É, e que a tecnologia sozinha não vai dar conta. Pode ter certeza que não, porque é muito humano isso, né? Eu acho que essa parte do esporte é muito humano, faz parte do momento ter pessoas falando. Então, por mais que a gente tenha falado aqui de tecnologia, de ajudar em todos os âmbitos, claro que vocês estavam lá, ao vivo, graças à tecnologia, numa plataforma que não tinha a necessidade da pessoa assistir em televisão diretamente, né? Podia assistir de onde quisesse. Então era muito interessante esse processo de vocês estarem num estúdio, não era isso? Num estúdio, vocês não No estavam lá estúdio, diretamente. exato. E o Sidney teve que passar por uma coisa que a gente passa direto, Mari, que é a isenção, né? A gente não pode torcer, a gente tem que ser neutro o tempo todo. Então o Sidney teve que se conter ali vendo o Corinthians jogar, mas ele tinha que ficar no papel dele ali de consultor, de comentarista, até para passar credibilidade. Legal. Tanto por dentro, mas mantendo a neutralidade. Ai, mas que bom. Sidney, você quer deixar algum recado final aí? Você está abrindo algum curso que o pessoal possa fazer? Quer deixar aí já fazer sua publicidade? Tá, então vamos lá. Ó, pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, todo mês a gente tem um curso, né, é, de acessibilidade digital e comunicacional. Ele é gratuito. Normalmente é numa terça e numa quinta, das 10 às 11h30. Então, lá no site da Secretaria, o pessoal pode se inscrever, né? E quem trabalha aí com design ou publicando conteúdo, mesmo desenvolvendo sites, a gente faz um overview, na verdade, né? Porque é pouco tempo para muita coisa, mas a gente disponibiliza bastante material. Fora isso, o pessoal me encontra no LinkedIn, vive me chamando para palestras, eu estou à disposição, tá bom? Então, quem quiser chamar para palestra, pode contar comigo, Como é que que o eu tô pessoal te acha no LinkedIn, Sidney? como Sidney Tobias mesmo. Muito obrigada, Sidney, pela participação. Obrigado Obrigado, Sidney. um forte abraço para vocês. E este foi mais um episódio do Pensar Inclusivo. Siga o nosso canal no YouTube e acompanhe mais episódios, comentando também nas redes sociais da Para Todos Verem. Até breve. O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br. Também pelas redes sociais.